cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, você está ligado no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, família. Bora lá, sem muita delonga então, direto e reto ao que nos interessa. Galera, o nosso clube, o Vasco da Gama, acabou de protocolar ali a entrada, né, no caso, do recurso lá no STJ, é isso mesmo. Então o nosso clube aí, o Vasco da Gama, já entrou com recurso lá no STJ pela liberação aí do público em São Januário e já está protocolado. Agora é oficial, o Vasco já foi então ao STJ, situação aí protocolada, galera. E é o seguinte, né, o Vasco aí também segue negociando com o Ministério Público, né, ali a respeito do TAC. O que seria o TAC? É o termo, né, de ajustamento de conduta, tá ligado, galera? É isso mesmo, o termo, né, de ajustamento de conduta. Dentro desse termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, é por isso que o Vasco da Gama está instalando ali nas catracas de São Januário o sistema de biometria, né, e reconhecimento facial. Seria um dos termos ali, uma das exigências, né, condições ali colocadas no contrato, no caso no processo, pelo Ministério Público. Então aí o Vasco da Gama já protocolou esse recurso lá no STJ e muito perto aí de acertar esse acordo aí, né, do TAC. Valeu, galera? E é o seguinte, agora aí pra gente estar mudando de assunto, né, o Vasco da Gama acabou de informar também, né? Terça-feira bastante quente, bastante notícia importante saindo aí. Agora é oficial. Sinto muito, né? Essa informação quem falou não foi Lucas Pedrosa, nem o Wellington Campos. Agora o próprio Vasco da Gama afirmou e já notificou de maneira oficial. Tá falando do que, Álvaro Silva? Vou explicar para vocês agora. Gente, a partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Vasco da Gama e Fluminense será realizada no estádio Newton Santos, mais conhecido como Engenhão. Então, por isso aí, né, que eu brinquei no início, porque na ocasião aí, uns dias atrás, Lucas Pedrosa afirmou que esse jogo seria aí disputado em Volta Redonda, depois ele afirmou que não seria mais disputado em Volta Redonda, depois o Wellington Campos disse que sim, que o jogo seria em Volta Redonda. Fato é que nem o Wellington Campos, nem o Lucas Pedrosa, agora a diretoria do Vasco aí se pronunciou de maneira oficial. Essa partida será realizada lá no Engenhão, galera. E é o seguinte, não ficou só por aí. A CBF, né, no dia de hoje, entrou com ofício, entrou em contato ali com o Botafogo SAF, né, pedindo para eles darem ali, entre aspas, uma facilitada, né, ali darem uma força para o Vasco da Gama no aluguel do estádio ali do Engenhão para a gente estar atuando contra o Fluminense. E a diretoria do Botafogo, né, ao que parece, acatou esse pedido aí de facilitação que a CBF fez ao próprio clube. E também, como eu já vinha dito a vocês alguns dias atrás, o nosso clube também já vinha negociando ali com a SAF do Botafogo em relação ao Engenhão. Esses dois clubes têm aí historicamente uma relação política ali pacífica, não tem muitos problemas extra-campo. Então, Botafogo deu o ok e essa partida vai ser no Engenhão, galera. E é o seguinte, agora pra gente estar mudando de assunto, né, o Jair, né, do nosso Vasco, não, antes de eu falar do Jair, né, vamos falar aqui ainda do TJRJ, acabou de sair agora, eu não posso deixar de falar não. É o seguinte, galera, o acordão, né, do TJRJ, né, foi publicado, gente. Com isso, o Vasco já pode recorrer, né, lá no STJ, né. Então o que isso significa? Ontem à noite esse acordo foi publicado, com base nesse acordo aí, o Vasco já poderia recorrer. Foi o que o Vasco fez, que eu acabei de falar para vocês no início do vídeo, que o Vasco já protocolou ali, né, o recurso lá no STJ. Então, só para reiterar. Agora sim, falando de Jair, eu vou abrir aspas para ele aqui, ele que vem sendo muito contestado após sofrer essa expulsão, após perder um gol, muita gente tratando essa situação do Jair dentro de campo como displicente, tratando como falta de respeito à camisa do Vasco da Gama. Particularmente eu não enxergo assim, eu acho que ele está no momento péssimo aí tecnicamente falando, mas não acredito que seja nada em questão da conduta, nem do caráter do atleta. Por isso vou até abrir aspas aqui para o que o Jair falou em relação a essa situação. Abre aspas. Quero deixar claro que nunca vai faltar
profissionalismo e dedicação. Então fecha aspas aí ao nosso meio-campo. Jair, lembrando que ele está suspenso, não vai atuar já nessa partida, no caso, perdão, contra o Fluminense, cumprindo suspensão automática, ele que levou o cartão vermelho ali após o árbitro de vídeo chamar o árbitro de campo, né, e comunicar ali ao árbitro de campo que houve ali uma cotovelada de maneira intencional e acabou sendo expulso. Agora, gente, mudando de assunto, Júlio Brandt, né, que há poucos dias se desligou do grupo político ao qual ele fazia parte, agora é o seguinte: após aí mais de 40 sócios do clube de regatas Vasco da Gama fazerem ali um pedido, né, formal, em comum acordo para que Júlio Brandt viesse aí à candidatura à presidência do Vasco da Gama, fato é que ele ontem à noite divulgou em suas redes sociais, e agora é oficial, ele será aí candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ao que tudo indica, Jorge Salgado e Carlos Osório não devem se candidatar aí para essa eleição, né, gente? Então, assim, é uma piada atrás da outra, né? É uma piada atrás da outra. Primeiro é Júlio Brandt se candidatando. A outra piada é que o Osório e Salgado não vão se candidatar. Como se eles se candidatassem e tivessem alguma chance de ganhar. Só se fosse aí na marmelada, né? E outra coisa, galera. Dentro dessa situação toda, a situação que é ali a galera patotinha do Jorge Salgado deve sim apoiar aí essa chapa, né, que está aí lançando a candidatura de Júlio Brandt. Ou seja, o Júlio Brandt, ao que parece, vai ser o candidato da situação. Horrível. Júlio Brandt, sinceramente, a vida, eu sei, meu querido, que é feita de escolhas, mas você está tomando uns caminhos aí, olha, normalmente são caminhos sem volta, viu? Ó, presta atenção no serviço. Galera, e é o seguinte, né, não para só por aí. A chapa Sempre Vasco aí está alvejando aí a possibilidade de lançar o nosso ex-craque aí, Edmundo, à candidatura nessas eleições de 2023 à presidência do Vasco da Gama. Então, a Sempre Vasco tem o interesse aí de lançar Edmundo como candidato a presidente do nosso clube. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham? Edmundo deveria vir como candidato? Sim ou não? Você prefere o ídolo Edmundo na história marcado ali dentro de campo? Ou não? Você acha que ele deve assim se envolver com a política do Vasco? Você acha que pode acabar manchando a imagem dele no clube? Sim ou não? Dê a sua opinião em relação aí ao Edmundo nessa possível candidatura à presidência. E ainda se falando em candidatura à presidência do nosso clube, Luiz Roberto Levenciano, que até o momento está em silêncio, não se pronunciou em assunto, há quem diga que ele não virá aí como candidato para esse pleito. Há quem diga que não. Há quem acredite que sim. Eu nem digo que não, nem acredito que sim. Eu torço para que o Leven venha, porque sinceramente desses nomes todos os quais a gente falou aqui, o único que talvez tenha um coração ali vibrante seja o Edmundo, mas não sei se ele teria aí, tecnicamente falando, né, o lastro para ser presidente do clube de regatas Vasco da Gama. Então, na minha opinião, o único cara aí que eu votaria seria o Levenciano. Não estou aqui discutindo de política, só estou trazendo aqui para vocês a notícia, né, que a gente tem que deixar vocês bem informados em tudo que tangencia, que se trata do nosso clube de regatas aí, Vasco da Gama, galera. E é o seguinte, família, agora, né, mudando um pouco de assunto, o nosso elenco que tá de folga, né, o nosso treinador Dono Ramon deu folga para o nosso elenco no dia de hoje. Eles se reapresentam nessa quarta-feira, dia 6, mais conhecida como amanhã, né, no nosso CT Moacir Barbosa, já para iniciar os preparativos ali para a partida entre Vasco da Gama e Fluminense. E quem não tirou folga, eu já até falei nisso no vídeo de ontem à noite, mas vou repetir de novo, quem não tirou folga foi o nosso Búfalo Rossi e Dimitri Payet. Os dois atletas aí estão treinando aí, trabalhando, né, para recuperar sua boa forma física, sobretudo também o ritmo de jogo. Por isso estão treinando em separado aí, quando o elenco folga, eles continuam trabalhando para recuperar, entre aspas, aí esse tempo perdido. Então meus parabéns para essa dupla mais uma vez, ao Búfalo Rossi e ao nosso francês Dimitri Payet. E outra coisa, galera, além dessa situação aí, uma coisa que começou a ser ventilada aqui nos bastidores do CT Moacir Barbosa, de São Januário, é que Marlon Gomes, após essa boa atuação contra a equipe do Bahia lá na Arena Fonte Nova, entra novamente na briga por uma vaga no meio-campo do nosso Cruz Maltino Carioca, conhecido como Vasco da Gama. Então, vocês acham que Marlon Gomes deve ali ser titular, sim ou não? Deixa nos comentários aí pra gente interagir, pra gente poder conversar sobre o nosso Vascão. Na minha opinião, esse Marlon Gomes que entrou, que sofreu o pênalti ali no início do segundo tempo, que arrumou ali uma fumaça no segundo tempo, toda hora que ele pegava na bola era um frio na barriga dos defensores do Bahia,
Esse Marlon Gomes, com intensidade, voltando para marcar, roubando bola, saindo jogando, de cabeça levantada, confiante, para mim, esse sim é o Marlon Gomes que eu conheço. E esse, se for esse Marlon Gomes, ele para mim tem vaga no time sim ali, de repente fazendo uma trinca ali, vai ficar até difícil. De repente vai ter que tirar até alguém do ataque para colocar mais um cara no meio campo, em vez de jogar com 2 pontas ali, de repente jogar com 2 atacantes ali livres, né? De repente vai ter que fazer isso para ele entrar, porque acho difícil a saída de Paulinho. Se Payet entrar em forma também vai ser difícil tirar o Payet, e o Praxedes não vem atuando mal também. Só o Jair que caiu muito de rendimento e o Cauã Barros que ainda não retornou. Então eu acho que se ele jogar bem, sim. Mas agora, hoje, nesse momento aí, no dia 5 de setembro de 2023, nessa tarde, eu não colocaria Marlon Gomes como titular. Se o jogo contra o Fluminense fosse amanhã ou depois de amanhã, eu iniciaria a partida com Marlon Gomes no banco, mas com enormes possibilidades dele entrar na segunda etapa. Eu, particularmente, faria isso. Por que isso, Álvaro Silva? Porque eu acho que ele ainda não mostrou o suficiente para retomar essa vaga de titular. Eu tenho certeza que Ramon Dias também, acredito, né? Não tenho certeza, acredito eu que Ramon Dias deve estar querendo ver um pouco mais para aí sim colocar ele ali como titular. Não sei se vocês vão se lembrar, com o Paulinho Ramon Dias fez isso, com o Serginho, ele foi colocando minutos aqui, minutos ali, aí os jogadores começaram a entregar resultado, começaram a entrar ali como titular, até mesmo o próprio Pablo Verratti foi dessa maneira, né? Ele ganhou ali rodagem, enfim, não, Verratti já chegou e já jogou, porque ali no caso dele era necessidade. Mas fato é que eu acredito aí que Marlon Gomes tem muito para evoluir, mas não sei se agora ele estaria aí pronto, né, para assumir aí essa vaga no meio-campo aí do nosso Vascão. Família, então, de momento que eu tenho para trazer para vocês de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama é isso, viu, família? Tá? Se eu tiver mais novidade aqui para falar do nosso clube, eu broto mais cedo, lembrando que eu vou brotar sim, né? Vou brotar sim daqui a pouco à noite, já trazendo o resumo do dia, porque sai muitas notícias aí depois de 4, 5, 6 horas, costuma sair bastante notícia em relação ao nosso clube. Então, primeiro vídeo fico por aqui, logo mais à noite eu volto para deixar vocês aqui atualizados. Família, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. O governo do estado não quer que o Vasco jogue no Maracanã. O Ministério Público não quer que o torcedor do Vasco vá a São Januário. Acho que há um movimento para acabar com o Vasco. Só que o Vasco sempre resistiu a tudo isso e sempre se reergue. Eu acho que é isso. O Vasco tem sua torcida, tem sua história e de novo vai ser a resistência. Vamos embora.